Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Louvamos a Deus por mais esta quarta-feira, para seguirmos com o ensino sobre despertamento espiritual, que falamos um pouco quarta-feira passada, e vamos finalizar nesta quarta-feira dentro daquele objetivo que Deus colocou em nossos corações de transmitir aos irmãos. Mas antes vamos louvar o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O hino de número 104. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 104. Eis Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda aclamar, ó ovelhas minhas, onde vós estáis, com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor, com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condutor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar.
Mateus capítulo 25, verso 5. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 25, verso 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Outros pelejaram todas e dormiram, cochilaram e adormeceram. Desde quarta-feira passada, nós estamos falando sobre despertamento espiritual. Poderíamos ir por alguns outros caminhos para falar desse assunto, mas nós usamos como exemplo um despertamento espiritual que houve com o povo de Israel, para nós falarmos um pouco sobre esse assunto. Israel que foi para o cativeiro, ficou 70 anos no cativeiro babilônico, e depois dos 70 anos eles saíram para retornar à sua terra. Nós falamos na aula passada que Daniel, lendo a palavra de Deus, entendeu que o tempo a qual Deus havia falado na Escritura estava se aproximando, de que o povo retornaria à sua terra. E então Daniel ora por um despertamento espiritual sobre a nação. E conforme falamos, quando Deus quer trazer um despertamento, Ele coloca o seu povo para orar. Entendemos que uma igreja adormecida, ela não ora ou ora menos do que na verdade deveria orar. Nós vimos nesse texto que todas essas 10 virgens adormeceram, a totalidade, 100%. Dormiram, indicando para nós, como falamos na quarta passada, que haveria um tempo da história em que todos aqueles que estariam indo de encontro ao noivo estariam adormecidos, iam cochilar, iam pegar no sono. Lembrando que eu disse que esse adormecer aqui não é o sono da morte espiritual, mas é o sono da acomodação. Isso se reflete em relação à oração, claro. Que a igreja não ora o quanto deveria orar, ou boa parte quase não ora, e há em meio à igreja alguns que nem sequer oram. E então, para trazer um despertamento, Deus tem que fazer esse povo se levantar para orar. Outra coisa que nós falamos na aula passada, falando sobre Israel, que voltou para Jerusalém, o povo voltou para Jerusalém, e eles então foram construir o templo. E nessa reconstrução do templo, a primeira coisa que eles fizeram foi renovar o altar, reconstruir o altar. Entendemos que uma igreja acomodada, adormecida, uma igreja que está cochilando, ela não se preocupa com a renovação do altar. Ela não se preocupa em consertar o altar. Ela não
se preocupa da forma como deveria se preocupar com o altar, com a própria vida. Isso, é claro, não é uma palavra de crítica a ninguém, porque lembre que eu disse que é a totalidade. Eram 10 virgens, todas as 10 adormeceram, inclusive as prudentes, inclusive aquelas que levaram azeite de sobra, elas também cochilaram. A diferença é que as prudentes se levantaram, se despertaram e tinham reserva, tinham azeite para reacender as lâmpadas. E as nécias, as loucas, as imprudentes se levantaram, se despertaram, mas não havia como reacender as lâmpadas. É claro que depois de um momento em que o povo de Deus cai numa situação dessa e vem o despertamento, infelizmente talvez não reacende a chama da lâmpada de todo mundo. Mas uma igreja, quando se desperta, ela se preocupa em consertar o altar, em renovar o altar, como fez Elias naquele desafio contra os profetas de Baal. Quando chegou o momento de ele fazer a oração e clamar ao Deus Todo-Poderoso para que mandasse fogo para consumir o holocausto ali, antes de fazer a oração, ele reparou que o altar estava quebrado e foi consertar o altar. Depois nós falamos que quando eles estavam na construção do templo, eles enfrentaram a oposição, se levantaram inimigos para impedir a construção do templo. E por um período, a construção do templo parou. Deus então levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para trazer uma palavra de exortação, de despertamento para aquele povo. E aqui nós temos uma outra característica de uma igreja que está cochilando, que está adormecida. Ela não se preocupa com a obra de Deus, não se preocupa com a obra de Deus. Aquele povo daquela época estava preocupando com as suas coisas, com a sua casa, e o profeta dizia: e a casa de Deus está deserta, e a construção da casa está parada. Vocês estão construindo a casa de vocês, mas o templo, a construção está parada. Uma igreja que não está despertada, ela não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando a igreja se desperta, ela busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e sabe, e tem convicção, e tem fé, e tem confiança de que as coisas necessárias serão acrescentadas. Glória a Deus. Na quarta passada nós fomos até aqui. Nós vamos ler agora o momento em que, depois da reconstrução do templo, eles vão reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias capítulo 2.
Isaías, capítulo 2, a partir do verso 11. E está escrito assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montuno, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. A igreja que está dormindo, está cochilando, ela não se preocupa com a situação de sua cidade, de seu estado, de seu país. E eu não digo simplesmente a situação financeira, a situação da saúde, mas principalmente a situação espiritual. É claro que tem muita gente morrendo sem conhecer a Cristo, sem ouvir a mensagem do Evangelho, e isso em boa parte parece não mover o coração da igreja. Isso é característica de um momento em que estamos adormecidos. Quando a igreja se desperta, ela se preocupa intensamente com os perdidos. Ela se preocupa intensamente com os perdidos, e não há dificuldade, como nós vemos aqui, em se dispor e edificar e fazer a obra, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sempre que há um despertamento, hoje existe facilidade da gente encontrar esses recursos, esses artigos. Sempre que houve um despertamento na história da igreja, muitas almas foram salvas. Glória a Deus. Muitas almas foram salvas. Muitos que haviam se afastado voltaram para a presença do Senhor. Porque quando há um despertamento, a igreja se preocupa com os perdidos. É só você procurar internet, avivamentos na história da igreja. Você vai ver que uma característica desses avivamentos, desses despertamentos espirituais,
espirituais era a salvação de almas. A igreja se preocupava com os perdidos, com os que estavam perecendo, com os que estavam indo para a condenação, com aqueles que não conheciam a Deus. A igreja, quando se desperta, ela se preocupa, e quando ela se preocupa, ela age, e quando ela age, Deus começa a trabalhar, salvando vidas e trazendo pessoas que haviam se afastado de volta à casa do Pai. Depois de contar qual era o objetivo dele, Neemias, então, juntamente com as pessoas, começaram a trabalhar. Capítulo 3, verso 1 e verso 2. Neemias, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Glória a Deus. Está escrito assim, Neemias, capítulo 3. Hoje nós vamos basicamente ler só no livro de Neemias, verso 1 e verso 2. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-a, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. O que aconteceu aqui? Essa passagem de Neemias 3 me ensina muitas coisas. Primeiro, do trabalho em conjunto, de trabalhar unidos, de estarem todos juntos trabalhando. E uma igreja, quando está cochilando, adormecida, não sabe trabalhar em conjunto, não sabe trabalhar unidos. E aqui nós aprendemos, primeiramente, todos estavam trabalhando. Segundo, quando uma igreja se desperta, ela não se importa, as pessoas não se importam aonde elas serão colocadas para trabalhar, elas querem ajudar a fazer a obra. Uma igreja que está cochilando, uma igreja que está dormindo, há disputas por posições. E é normal que não queiramos fazer aquilo que ninguém vê que estamos fazendo. Nós queremos fazer algo que é visto, que é elogiado, que é aplaudido, em que as pessoas veem que estamos fazendo alguma coisa. Uma igreja que está dormindo, está cochilando, ela quer ser vista e elogiada pelo trabalho que está realizando. Quando a igreja se desperta, não se importa onde é que você vai trabalhar, a igreja quer realizar a obra de Deus. As pessoas querem realizar a obra de Deus. É por isso que hoje nós temos o ministério da intercessão tão reduzido, porque é um ministério que não se vê, que não aparece,
que não se elogia. O que é elogiado hoje? É a voz bonita quando louva o hino? É aquela unção quando está ali adorando? É aquela palavra que a pessoa trouxe? Mas me responda com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu alguém elogiando alguém que é um intercessor ou intercessor? Você já deve ter ouvido: olha, aquele irmão, aquela irmã canta bem, aquele pastor, aquele obreiro prega bem. Mas quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: aquela irmã, aquele irmão intercede bem? Não é elogiado. E quando a igreja se desperta, eles não se importam, eles querem construir um mundo. Não importa onde eles vão ser colocados. E você vai nesse capítulo 3 aqui, vai ver que teve pessoas que construíram um muro na frente do nada. Teve gente que construiu um muro na frente do templo. Olha que importância. Outros construíram um muro na frente da casa de pessoas que nem sequer eram conhecidas direito ali na cidade. Teve gente que construiu um muro na frente da casa do sacerdote. As pessoas não se importaram com isso. Elas queriam construir um muro. Não importa onde fosse, elas queriam colocar um tijolo ali. Queriam colocar uma pedra a mais para construir o muro. E outra coisa que eu acho interessante nesse texto é que às vezes eu fui colocado para construir um muro de frente à minha casa, mas às vezes teve um outro que foi colocado para construir um muro de frente à casa de outro, que não a dele. Uma igreja, quando ela está cochilando, ela está dormindo, ela é uma igreja que entra para o lado do egoísmo. Quando a igreja se desperta, ela vai fazer um muro na frente da casa do outro, sabendo que tem alguma outra pessoa fazendo um muro na frente da casa dele. Uma igreja despertada é assim. Glória a Deus. E é interessante que isso aqui mostra também a variação do ministério de cada um, a variedade do ministério. Porque tem gente construindo o muro de frente à própria casa, o seu ministério em relação à família. Tem gente construindo o muro de frente a algum comércio, alguma loja. Outros estão construindo de frente o templo. Enfim, cada pessoa tem um ministério de Deus. Cada pessoa vai trabalhar numa área específica. Alguém vai trabalhar com a área familiar, o outro na área de pregação, outro na área de louvor, outro na área da ação social, enfim, outro com crianças, com jovens. Quando alguém às vezes fala que não há nada a ser feito, existe muita coisa. Existe muita coisa. Jesus mesmo disse que a seara é grande e tem poucos trabalhadores. Nós não compreendemos como alguém pode dizer que não há algo que fazer, porque Jesus mesmo disse que está faltando trabalhador, que tem muita coisa para fazer. Só que a maioria das coisas que tem para fazer é coisa que não se vê, é coisa que não aparece, é coisa que não é elogiada pelos homens. E isso é sintoma de uma igreja adormecida. Você vai olhar, por exemplo, os 12 apóstolos.
você leia o livro de Atos dos Apóstolos. Logo no comecinho eles escolhem Matias para ser o 12º apóstolo. Leia o restante de Atos e me fale quantas vezes mais você vai ouvir o nome de Matias, o nome de Bartolomeu, o nome de Natanael, o nome dos demais. Quem aparece no livro de Atos? Pedro, João, logo depois Tiago, que não é nem aquele Tiago que era apóstolo, mas Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois que Jesus voltou ao céu. O nome dos outros não é citado no Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos e veja se você encontra, ou quantas vezes você vai ler o nome dos outros apóstolos. Mas quer dizer que eles não fizeram nada para o reino de Deus? Você encontra em livros históricos que eles pregaram o Evangelho em outras localidades, foram mortos por causa da fé em Cristo. Então há muito trabalho a ser feito. Jesus disse: tem muito trabalho, mas tem pouco obreiro, tem pouco trabalhador. Só que, repito, boa parte das coisas que se tem para fazer é coisa que não se aparece, é coisa que não aparece. Eu posso dizer isso a você, com 25 anos caminhando por esse caminho, foram diversas as vezes que eu estava ao lado, que eu estava presente, estava auxiliando, estava junto com o pastor, mas aos olhos dos homens é ele que aparecia. É ele que era visto, é ele que estava à direção. Os momentos de oração, de campanha, oração de madrugada, não eram vistas pelos homens e contribuíam para que aquele pastor fosse sendo abençoado. Quem hoje está disposto a orar para que o outro apareça, para que o outro seja usado, para que ninguém nem diga obrigado, você ajudou em oração, enquanto o outro pelo qual você orou, as pessoas estão dizendo: Deus tem usado ele. Deus tem usado ele. Se você olhar nos grandes despertamentos da história, você vai ver que tinha um grande grupo trabalhando que não aparecia. Se você já ouviu falar da história de grandes pregadores em tempos passados, 1700, 1800, há um deles que eu me recordo bem, que um dia perguntaram qual era o segredo de Deus usado daquela forma. E ele disse: você quer saber qual é o segredo pelo qual Deus me usa dessa forma? Vem comigo. Ele foi com aquela pessoa, adentrou por uma sala, abriu uma porta e ali haviam cerca de 30 pessoas. Você está vendo essas pessoas aqui? Quando eu estou lá aparecendo na frente das pessoas pregando a palavra,
Essas 30 pessoas não estão lá cultuando, não estão lá ouvindo a palavra. Desde o momento em que eu entro ali no altar, elas estão de joelhos aqui, orando para Deus me usar até terminar o culto. Até terminar. Esse aqui é o segredo de Deus me usar. Uma igreja, quando se desperta, ela não se importa aonde é que ela vai construir o muro. Ela quer construir, ela quer ajudar a construir o muro. É para nós finalizarmos todo o despertamento, seja ele coletivo ou individual, ele enfrenta oposição. O inimigo se levanta para tentar impedir. E uma igreja, quando ela está adormecida, cochilando espiritualmente, ela não sabe enfrentar oposição. Ela não sabe enfrentar o levante do inimigo contra a obra de Deus. E eu coloquei aqui algumas coisas que aconteceram com Neemias que também acontecem contra a obra de Deus. Você pode analisar quando você quer fazer alguma coisa, tenta fazer um despertamento da sua igreja, colocar o povo para trabalhar, colocar o povo para fazer a obra. Provavelmente estas coisas aqui vão acontecer. A primeira delas, no capítulo 4, verso 8 e verso 9. Glória a Deus. Aleluia. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, com proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. A primeira coisa que o inimigo tenta para impedir o despertamento é um ataque. Ele vem com toda intensidade, com toda força, para causar uma confusão. Ele se levanta com toda intensidade, vem com toda a sua fúria, porque você sabe que é mais fácil parar um projeto antes de ele começar do que parar depois que ele já está começado. Quando você ainda está só no papel, é mais fácil colocar o papel na gaveta do que depois de você já ter trabalhado, de você já ter feito alguma coisa, já ter começado. Você vai parar e refletir, mas eu já comecei. Então o inimigo vem para tentar parar antes que comece. E o que devemos fazer? Nós vemos aqui no verso 9. O que eles fizeram? Oraram a Deus e como proteção puseram guarda contra eles de dia e de noite. Eles oraram e puseram guardas para vigiar. É claro que isso se refere ao sentido espiritual. Quando você vai começar alguma coisa e o inimigo vier com toda a fúria para tentar impedir o projeto de começar, é oração e vigilância. Os guardas iriam vigiar, mas nós estamos trazendo o termo vigiar. Eles têm sempre a mesma resposta. A segunda artimanha do inimigo para tentar impedir o despertamento é tirar Neemias do foco. 4 vezes eles mandaram mensageiro: vem, vamos nos encontrar no Vale de Ono, vamos bater um papo, vamos conversar. Queriam que tirar Neemias dali do foco, fazer Neemias mudar o
dizia: estou ocupado fazendo uma grande obra, por isso eu não posso descer e ir conversar com vocês, porque cessaria a obra enquanto eu fosse ter convosco. O inimigo tenta nos dar outras ocupações para a gente parar com essa importante que estamos fazendo. 4 vezes eles fizeram isso, e Neemias sempre deu a mesma resposta. Ele não perdeu o foco, não perdeu a direção. Enquanto eu não terminar o que eu estou fazendo aqui, eu não posso parar, eu não posso ir para outro ponto, porque se eu for conversar com eles lá nesse lugar, vai parar a obra aqui. Quando o inimigo quiser tirar o foco, chamar a sua atenção para outra coisa, o que é que a igreja deve fazer? Lembrar que está fazendo uma obra para Deus e que não pode parar, não pode mudar o foco, vai continuar até a obra terminar. No mesmo capítulo 6, do verso 5 ao verso 9: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. O seguinte teor: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Pusestes profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer: tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, no teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não a efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Difamação e boatos, para tentar impedir o despertamento, e começa a inventar coisas agora, inimigo. Começa a falar para outros que eu ou você falamos coisas que na verdade não falamos. E qual era o objetivo? Colocar medo em nós, para largar a obra, abandonar o trabalho, não continuar, deixar pela metade. O inimigo vem com mentiras, com boatos, com difamação, dizendo que eu falei algo que na verdade não falei. O que é que nós devemos fazer? Neemias mandou dizer a eles: essas coisas que você está dizendo, você está inventando no seu coração. E então Neemias ora. E qual é a oração de Neemias? Deus, fortalece as minhas mãos. Quando alguém estiver falando mal de você, inventando coisas, falando coisas que você não falou, peça a Deus para fortalecer as suas mãos. É isso que faz uma igreja quando está despertada. Quarta coisa, do verso 10 ao verso 14: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde. Aliás, de noite
virão matar. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que vive? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem me enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noádia, dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Olha que artimanha para tentar parar o despertamento. Falsa profecia. Aí começa a usar coisas do nosso meio. Vem aquela pessoa trazer uma palavra que aparentemente de Deus, mas quando a pessoa fala, percebe-se que na verdade ali não é Deus que está falando, é invenção do próprio coração da pessoa. Falsa profecia. Nessa caminhada nós realmente recordamos de algumas coisas. Pessoa que tem visão, pessoa que abriu uma palavra e aí quer falar para você: olha, eu acho que Deus está falando assim com você. Aí conta um sonho para você que o discernimento é muito claro, que a ideia do sonho é muito clara, para atemorizar a gente, para tentar trazer a ideia que Deus está usando ele ou ela e fazer com que a gente pare. Você não faz ideia de quantas pessoas a gente encontra nessa caminhada que se desviaram por causa de uma profecia, e que eu vou dizer para você com convicção que não foi Deus que falou. Quando a pessoa conta qual foi a profecia, eu digo: olha, você vai me perdoar, mas aí não tem um centímetro de Deus nessa palavra. Não tem um centímetro de Deus nessa palavra. É o coração humano puramente. E para finalizarmos aqui, no verso 15, ou melhor, a partir do verso 17, capítulo 6, a partir do verso 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá vieram juramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Essa artimanha é terrível. Que aí gente do nosso convívio começa a ter amizade com o inimigo. Aquele que falava mal de mim, aí tem gente que começa a ter amizade com ele e começa a levar de mim para lá e de lá para mim. Mas começa a falar bem do outro, para que eu fale alguma coisa, para que ele leve para o outro, e assim me colocar numa situação difícil diante daquela pessoa. São artimanhas para tentar parar o despertamento. E como é que eu devo fazer num momento como esse? Quando isso acontece,
Neemias continuou em oração, continuou buscando a Deus, sem desistir do seu trabalho, do seu propósito. Quando a igreja se desperta, ela sabe enfrentar as oposições que vêm contra ela. Despertamento espiritual é uma necessidade urgente. Acorda, igreja, o noivo está chegando. Vamos orar. Aleluia. Bondoso e eterno Senhor, em nome de Jesus, após toda essa palavra, meu Pai, meu Deus, nós oramos para que haja verdadeiramente um despertamento na sua igreja. E o primeiro passo é colocar o seu povo para orar. Levanta o seu povo na oração. Levanta o seu povo na oração. E comece a surgir homens e mulheres clamando ao Senhor para que o Senhor desperte essa igreja. Para que o grito da meia-noite venha, acorda a igreja se levante, a igreja desperte, a igreja vai em direção ao noivo. Senhor, desperta agora esta pessoa. Exaltado seja para sempre o nome do Senhor. Ó glorioso Pai, a minha oração é por um despertamento espiritual, Senhor. Acorda a sua igreja. Acorda a sua igreja. Acorda a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acorda a sua igreja, Pai. Agora desperta o seu povo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vai visitando agora. Vai visitando agora, Senhor Espírito Santo. Desperta essa pessoa. Faz essa pessoa acordar espiritualmente, meu Deus. Abre os olhos dela, coloca ela de pé, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Rafaia, sua palavra, vai, ah, meu Deus, só o Senhor. Só o Senhor para despertar o seu povo. Só o Senhor para despertar o seu povo, Pai. Eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Sexta-feira estamos aqui novamente, ministrando a palavra, orando, para que o Senhor possa nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e todos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.